todos os irmãos, rever esta amada igreja. É um privilégio para mim estar aqui com todos vocês, vindo de tão longe, mas essa distância ela é encurtada pela alegria em estar aqui com todos vocês. Para mim é de fato uma grande felicidade. Ao mesmo tempo me sinto lisonjeado por ter sido convidado para falar nesses dias sobre os 50 anos da Mocidade. Acredito que foi fundada em 1964, então 50 anos de existência, e para mim também é uma grande satisfação falar ao coração da juventude, mas não somente da juventude, mas também falar ao coração de todos os irmãos que estão aqui presentes. Esses dias eu acredito que são 3 momentos em que irei falar para os irmãos à noite. Eu quero falar um pouquinho sobre cosmovisão bíblica. Eu quero falar um pouquinho sobre um tema que eu considero extremamente importante para nós crentes. Hoje eu vou fazer uma introdução sobre esse tema, falar um pouquinho, e depois eu quero meditar com os irmãos em Provérbios capítulo 4, de 20 a 27, como uma aplicação dessa introdução. Amanhã, se o Senhor Deus quiser, eu quero falar um pouquinho sobre pecado, muito neste sentido, a maneira como nós devemos encarar esse mal que ainda nos rodeia e que tanto tem destruído este mundo. E no domingo à noite, se o Senhor Deus assim permitir, eu quero falar um pouquinho sobre perseverança nesta visão, neste ministério, nesse reino de Deus. Então eu quero tratar desses 3 assuntos, muito dentro desse ponto sobre uma cosmovisão bíblica ou uma visão bíblica do mundo. E eu acredito que, quando nós pensamos sobre esse tema, sobretudo para a mocidade, isso é extremamente urgente. Pensar em nós olharmos para o mundo e tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, realizamos, nós precisamos fazer isso pela perspectiva da lei de Deus. E é claro que quando nós falamos sobre manifestar esta postura de olhar para o mundo através das Escrituras, a gente vai olhar para uma expressão, sobretudo no Velho Testamento, que é coração. Quando a palavra de Deus fala sobre o coração do homem, nós temos a impressão de que está falando de uma parte do homem. Eu já ouvi gente dizendo que a Bíblia está falando das emoções humanas, sobretudo quando o Senhor Jesus fala que devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nosso entendimento. Aí faz umas dicotomias estranhas, né? Olha, aqui a mente é razão, o coração é emoção, tal. Mas não é isto. Quando as Escrituras falam do coração, as Escrituras estão falando da totalidade daquilo que nós somos. Nós somos segundo o nosso coração. Então, quando nós falamos de coração, nós estamos falando de mente, estamos falando de emoção, estamos falando de vontade, estamos falando da nossa alma, do nosso espírito. Ou seja, seria essa totalidade. Em algum sentido, o coração nas Escrituras abrange o que nós poderíamos chamar hoje de nossa personalidade. A personalidade é aquilo que nós somos, é aquilo que pensamos e fazemos. Isso envolve, obviamente, as nossas práticas, a nossa cultura. Aliás, falar sobre cultura é falar sobre diferença, é falar sobre... Estava conversando com Eliomar hoje, temos um bom papo, e é interessante ver um pastor lá do Ceará, né? Lá de Fortaleza, aqui em Poá. Certamente, não só o frio, mas certos hábitos que não são necessariamente pecaminosos, lícitos, mas que causam estranhamento. Então isso diz respeito ao nosso coração, à nossa inteligência, o nosso físico, de alguma maneira, influencia no como o nosso coração reage, o nosso temperamento, o nosso caráter, a nossa vontade. Então, quando nós falamos de coração, nós estamos falando daquilo que nós somos. E eu estou enfatizando isso porque o texto de Provérbios que nós vamos estudar fala exatamente sobre guardar o coração. Então, nós precisamos entender qual é o significado disto. E é claro que, nesse sentido, nós vamos pensar um pouquinho sobre a maneira como eu interpreto, ou como eu construo, ou como eu vejo o universo ao meu redor. Então, como é que eu vejo a política, por exemplo? Quando eu olho para
esse momento em que vamos às urnas votar. Como nós vemos as disciplinas que eu aprendo na universidade ou no ensino médio? Qual é a minha visão desse aspecto? De que maneira eu estou construindo o universo ao meu redor? Porque quando nós falamos de definir o mundo, isso diz respeito à teoria, ou seja, como eu vou descrever esse mundo, e ao mesmo tempo a prática, aquilo que eu devo fazer. Então, por que eu estou insistindo nesse tema? Porque esse é um dos temas mais abandonados das igrejas que nós conhecemos. Nós temos a tendência de criar uma dicotomia, criar uma separação. Você quer ver uma coisa bem simples? Quantas vezes você falou assim, lá no meu trabalho, o trabalho secular? Quantas vezes você já disse isso? Onde você já estabeleceu aqui uma diferença. Você está estabelecendo o seguinte: você diz que possui um trabalho no reino de Deus, que você possui um trabalho na igreja, está ali envolvido, trabalhando para o Senhor, e você possui um trabalho secular, que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem muito a ver com o próprio Senhor Deus. Então, essa dicotomia entre sagrado, profano, secular, reino, essa dicotomia é que muitas vezes gera no nosso coração uma confusão extremamente grande. E aí nós não temos maturidade para, de alguma maneira, tomar decisões conforme as Escrituras, conforme a palavra do Senhor. Eu me lembro que há alguns anos, e eu posso falar isso porque eu conheço muito bem o Jonatas, então me sinto à vontade em falar sobre isso. Eu me lembro que quando há alguns anos eu estipulei uma lei, uma regra, lá na primeira igreja entre os jovens, que não poderia haver nenhum tipo de contato físico no namoro, e muito menos o beijo. E eu me lembro que naquela época os jovens ficaram assim, mas que absurdo, que coisa é isso, o pastor ficou doido. E aí um cutucou e falou, ele vai dizer que não beijou a Sandra antes de casar, beijou e agora não quer que a gente beije. Quer dizer, e aí então eu sentei com eles e comecei a mostrar o lugar do beijo, que o beijo era uma preliminar para um relacionamento íntimo, um relacionamento entre marido e mulher, um relacionamento sexual, que ele veio como estimulante a esse processo, e expliquei, eles, então por aí a gente pode de alguma maneira compreender. Mas aí eu arrematei dizendo, sabe qual é o problema de vocês, minhas ovelhas? É que vocês não olham para o namoro pela perspectiva das Escrituras. Embora a Bíblia não fale de namoro diretamente, eu concordo com isso, mas todas as nossas práticas, elas precisam demonstrar a visão que eu tenho da palavra. Agora, isso não é uma coisa muito fria, né? Porque parece uma coisa meio técnica, não é? Eu vou trabalhar, então eu preciso ver e encontrar o que as Escrituras dizem. Eu vou namorar, então eu preciso ver o que as Escrituras dizem. Não é técnico. Porque o que devemos aplicar à nossa vida no mundo é apenas num único conceito: o pacto, a aliança que temos com o nosso Deus. É a partir da visão pactual, da visão que eu tenho com o Senhor, onde eu percebo que o relacionamento que eu tenho com o meu Deus não é um relacionamento furtivo, um relacionamento de arranjo, mas que o relacionamento que eu tenho com o meu Deus é um relacionamento pactual, onde nesse sentido meu coração deve aprofundar todas as minhas práticas, e aí eu preciso, claro, de alguma maneira olhar para a minha visão com relação ao reino de Deus, por exemplo. E é claro que quando nós olhamos para o reino de Deus, podemos falar sobre igreja, sobre o culto, o ministério, a evangelização, a santidade, o pecado, graça. Mas eu preciso descobrir que o reino de Deus não se restringe a isso, mas o reino de Deus está onde eu estou, porque eu estabeleci esse pacto com meu Deus. Então a visão que eu tenho com relação à política, os partidos, as ideologias, programa de governo. Eu lembro que certa vez perguntaram para o Lula se ele era a favor da pena de morte. Ele disse, eu não sou porque eu sou cristão. Eu tentei imitar o Lula, ficou meio Roberto brasileiro aqui, mas tudo bem. Então perguntaram para o Lula de que maneira ele deveria ver. Ele disse, não, eu sou cristão, eu sou contra a pena de morte. Aí eu olhei, bati na pele e disse, burro!
você fosse cristão, você seria a favor, porque as Escrituras são a favor, porque o Senhor Deus deixou este modelo para nós. E aí nós começamos a perceber que muitas áreas da nossa vida, como por exemplo o matrimônio, namoro, casamento, divórcio, filhos, sobre os nossos bens, sobre o consumo, sobre o trabalho. Sábado de manhã eu terei o prazer de conversar com alguns homens aqui, e o tema geral daquilo que eu vou falar, estava conversando com o Tiago hoje, é: minhas irmãs, voltem para casa. É isso que eu vou falar um pouquinho com os homens sábado de manhã, onde eles têm responsabilidade com relação a isto. Qual é a visão que eu tenho da arte, do cinema, da música, da dança, da literatura? Ou seja, de que maneira eu encaro o mundo? Porque nós temos essa tendência. Esse departamento não é departamento da igreja. Não, nesta área aqui o pastor não tem o direito de se meter. Ele se mete lá nas coisas da igreja. Aqui ele não tem direito de se meter. Aqui sou eu. Aqui não é igreja. Aqui não é a esfera do ministério dele. Então, quando nós começamos a criar essas dicotomias, essas diferenças, isso certamente vai atrapalhar a minha vida como cidadão do reino neste mundo. Porque eu preciso entender uma coisa: eu sou peregrino sobre essa terra. Eu vou repetir: eu sou peregrino sobre essa terra. Se eu não tiver esse olhar, e se as minhas práticas, a minha visão, a minha atitude não escandalizar o mundo, eu estou deixando de ser peregrino sobre essa terra, e eu estou começando a me tornar cidadão deste mundo. Você parou para pensar nisso? O seu padrão, a sua maneira de encarar a vida, a sua visão de casamento, sua visão de trabalho, a diferença funcional entre um homem e uma mulher em casa, filhos, todos esses aspectos. Se você não causar algum tipo de estranhamento para esse mundo, alguma coisa está errada. É claro que eu não quero ser aqui contundente, eu não quero dizer que tudo que você fale vai de alguma maneira estranhar o mundo, mas há elementos básicos da nossa vida que sim vão causar estranhamento para este mundo. Eu me lembro que, ouvindo um pastor pregando sobre o amor entre um homem e uma mulher, sentaram dois jovens de frente ao birô dele, e ele olhou para o jovem, estavam prestes a se casar, e ele disse: você ama essa mulher? E a mulher disse assim: olha, nós nos amamos. Não, você não, querida, ele. Quero perguntar para ele, que a Bíblia diz que ele tem que amar. Você ama essa mulher? Amo, pastor, muito, profundamente, eu sou louco por ela. Tá bom, então vamos supor que daqui a 5 anos você chega um pouco mais cedo em casa, do trabalho, abre a porta do seu quarto e descobre que a sua esposa está traindo com outro homem. O que você faria? Lógico, botava os dois para fora da pontapé. Então você não ama. Porque quando o apóstolo Paulo fala do amor do marido para com a esposa, a referência é Cristo, a referência é divina, a referência é a atitude, a paciência, a misericórdia de Deus. Então por isso que tem divórcio, por isso que tem separação, por isso que é muito mais fácil separar. Embora, claro, como parênteses, eu sei que existe uma cláusula de exceção do Senhor Jesus, porque Ele conhece a dureza do nosso coração. De que maneira eu estou encarando as questões que me envolvem ao meu redor? E que tipo de explicação e que tipo de comportamento eu tenho diante disto? Porque, infelizmente, o que tem influenciado as igrejas é o que nós chamamos de evangelicalismo, a visão evangelicalista, que de certa forma tem influenciado numa visão humanista, criando essa separação entre o que é humano e o que é divino, e nós podemos viver num pecar e outro lá, ou seja, vivendo esse, como nós falamos lá no norte, esse banzeiro, esse pé aqui e outro ali, em termos de reino de Deus, quando não deveria ser assim.
Por isso que eu preciso entender qual a visão que eu tenho do todo. Eu me lembro quando a Dilma assumiu a presidência. A Dilma. Eu escrevi um artigo dizendo que, pela perspectiva de Deus, nenhuma mulher poderia assumir a presidência. E aí eu estava no Supremo Conselho, um pastor amigo meu, passando por um colega meu, que até reputo como um homem reformado. Ele chegou: Alfredo, estou preocupado com você. Você é mesmo? O que foi que houve? Fiz alguma coisa que não deveria? Fez. Você escreveu aquele artigo, rapaz. Que artigo? Já tem alguns lá. Não, aquele negócio lá de mulher na presidência. Você disse que uma mulher não pode assumir a presidência do Brasil. Eu disse. Com base em quê? Ué, nas escrituras, ué. Com o quê? Foi com base nas escrituras que eu escrevi o artigo. Ele disse: não, mas você está equivocado, você precisa estabelecer. Existe uma diferença entre a esfera eclesiástica, aí começa a usar termos assim mais difíceis, rebuscados, teológicos, para impressionar, né? Então você tem que ver a diferença entre a esfera eclesiástica e a esfera política. Na esfera política é outro assunto. Eu disse: meu irmão, eu não vou estabelecer um debate com você aqui, até porque a gente está meio apressado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não consigo estabelecer essa diferença, porque o meu Deus, o meu Senhor, traz uma lei que é perfeita. O Senhor Deus, Ele traz um modelo que é perfeito, que não se aplica a um reduto formado por alguns crentes, mas que deveria se aplicar no mundo, porque aí nós encontramos, de fato, o caminho do Senhor. Então por isso eu vou continuar escrevendo. Depois ele bateu nas minhas costas e falou: você virou neopuritano mesmo, não tem jeito. Eu: tudo bem, acho que isso eu tomo como um elogio. Mas qual é a visão que nós temos? Será que é um absurdo falar isso? Falar que a dona Dilma, que está na presidência, ela não deveria estar lá, porque pelo princípio de Deus, os homens devem exercer autoridade? E eu me lembro que no ano retrasado, dando um estudo sobre família, eu questionei sobre irmãs, para minhas ovelhas, eu questionei sobre irmãs que exercem autoridade no trabalho sobre homens. O que eu estou dizendo é isto: quando certos aspectos das Escrituras começam a nos escandalizar e achamos que é um absurdo e dá coceira, e eu me mexo, e eu fico torcendo para que esse camarada tem que parar de falar logo, eu quero ir embora daqui. Nós precisamos rever até que ponto eu possuo uma cosmovisão, uma visão de mundo segundo a visão pactual ou a vivência pactual que eu tenho com o meu Deus, segundo as Escrituras. Gente, por que é tão difícil isto? É difícil porque muitas vezes, como eu falei, por influência do evangelicalismo humanista, nós estamos limitando o Senhor Deus a alguns compartimentos da minha vida. A própria palavra religião, em certo sentido, ela é complicada, porque é como se a religião estivesse ao lado da minha carreira, está ao lado da minha família, está ao lado do meu lazer, e eu começo a compartimentar. Então tá, quando eu vou para o culto, beleza, ali eu penso no Senhor, tudo é o Senhor, mas quando eu saio dali, a visão é outra. Eu não tenho o que pensar, não há como pensar essas características da lei de Deus em certas áreas da minha vida. E nós precisamos ter muito cuidado, porque essa visão é uma visão pagã, é uma visão que, quando nós retiramos o Senhor Deus sobre todas as coisas, como aquele que deve ser glorificado em tudo, e colocamos o Senhor Deus apenas como um compartimento, essa visão ela é humanista, ela é mundana, ela é carnal. Então é a pessoa em detrimento do Senhor. Ah, pastor, tudo bem, essa questão do beijo no namoro, o senhor tem razão, mas deixa, sabe? Você vai deixando isso. Você vai deixando que essas coisas aconteçam. E aí nós corremos o risco de cometer pecados diante do Senhor, e sobre pecado eu quero falar um pouquinho amanhã. Então a pergunta é: como é que nós devemos estabelecer uma cosmovisão bíblica? Como é que eu posso desenvolver um coração que em tudo que olha, em tudo que vê, em tudo que se dirige, ele está ali influenciado pela lei do Senhor? E jovens, e não só jovens, mas todos os irmãos aqui presentes, isso é urgente, isso é fundamental para a nossa vida.
E eu vou repetir: nós somos peregrinos, estrangeiros, esquisitos, estranhos, loucos para esse mundo. Quando o mundo começa a olhar para mim, não mais por essa perspectiva, tem uma expressão que eu ouço assim com uma certa desconfiança. É quando alguém diz assim: ah, a Simone é crente, mas a Simone é tão legal. Pode ser, Simone realmente é uma pessoa maravilhosa, mas eu penso, mas esse legal diz respeito a quê? A que tipo de manifestação eu realizo neste mundo como crente? Porque, irmãos, os nossos pais na fé foram perseguidos por causa do que eles criam. Aliás, eu quero falar isso no domingo. Essa perseverança requer de nós olharmos para o Senhor Deus, que nos mantém em meio a uma perseguição mundana, satânica, carnal sobre nós. Nós precisamos entender o que o mundo é. Nós precisamos entender o conceito de depravação. Precisamos entender o conceito daquilo que afronta o nosso Deus e desenvolvermos aí uma visão, um coração, olhando para o coração como uma totalidade, um coração que agrade ao Senhor nesse relacionamento pactual que temos com Ele. E aí eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4. E eu quero fazer a leitura do verso 20 ao verso 27. E eu quero rapidamente tratar um pouquinho desse trecho, desse texto, à luz daquilo que nós vimos na introdução. Ou seja, temos uma visão bíblica, pactual, uma visão de Deus com relação ao mundo em que eu estou vivendo. Provérbios capítulo 4, do verso 20 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por este provérbio e por aquilo que ele nos ensina. E, ó Deus, o meu desejo aqui nesta noite é refletir um pouquinho sobre essa necessidade que temos de desenvolver uma visão de mundo conforme a Tua lei. O meu desejo aqui, ó Pai, é que saiamos todos convictos de que somos estrangeiros, transeuntes, peregrinos, passageiros por esse mundo tão mau, que jaz no maligno, para que de fato sejamos aquele, segundo o qual Pedro define, dizendo que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar, para brilhar, para demonstrar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que de fato, ó Deus, saiamos daqui pensativos com relação a este tema. E que a mocidade, esta geração de jovens que hoje dá continuidade, ó Deus, a estes 50 anos que o Senhor tem utilizado de graça para preservar, sejam, ó Deus, luzeiros neste mundo e que demonstrem a Cristo em tudo que realizarem, e que de fato, ó Pai, as pessoas vejam o brilho das Tuas virtudes, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor e também da Tua justiça, que nos tirou das trevas para a Tua luz.
fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele fala de coração, então por isso agora você vai entender a minha introdução lá no início, quando eu comecei a falar sobre o significado de coração, segundo as Escrituras. Todas as vezes que você olhar para a palavra coração, na verdade, Salomão está falando aqui do meu eu como um todo, da minha pessoa, daquilo que eu sou diante da sociedade. Agora, a pergunta é, como é que nós poderíamos, aplicando este provérbio na nossa vida, como é que nós poderíamos, de alguma maneira, desenvolver uma visão de mundo, ou uma cosmovisão, a partir das Escrituras? E é claro que aqui Salomão ele já começa trazendo uma palavra de cuidado. Ele diz que nós devemos guardar a palavra recebida. E eu não tenho nenhuma dúvida de que essa expressão, filho meu, atenta para as minhas palavras, que estas palavras são, obviamente, palavras do Senhor. É claro que aqui é Salomão quem está dizendo, mas estas palavras de sabedoria não são sabedoria do mundo, mas são a sabedoria do Senhor. E o que ele vai dizer é que eu preciso tratar esta palavra com extremo cuidado na minha vida. Ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Ele está dizendo aqui que nós devemos não apenas fazer o gesto de inclinação, mas ele está dizendo aqui que eu devo dar ouvidos, e esta lei, estas palavras, aquilo que diz respeito à lei do Senhor, deve obviamente preencher os meus ouvidos. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: abre, escancara a porta da tua vida, escancara a porta do teu coração, para que você possa constantemente receber de bom grado a lei do Senhor. E nesse sentido, ele vai dizer que nós devemos manter esta palavra presa ao nosso coração. E obviamente, nesse sentido, eu devo abrir os meus olhos para compreender essa lei, quando ele diz no verso 21, e não os deixes apartar-se dos teus olhos, ou seja, abre bem as janelas e as portas da tua vida, e ele diz, guarda-os no mais íntimo do teu coração. O grande problema que eu vejo hoje na vida de muitas pessoas é que elas até podem abrir os ouvidos, abrir os seus olhos para as Escrituras, mas elas não conseguem perseverar em guardar estes preceitos no mais íntimo do coração. Fazendo uma aplicação direta, o que eu quero dizer é o seguinte: a impressão que nós temos é que nós ouvimos a palavra, nós gostamos da palavra, sentimos prazer em estar naquele ambiente, mas muitas pessoas elas são incapazes de transformar essa palavra em atitudes na vida. Nesse sentido, quando Salomão diz que nós devemos guardar no mais íntimo do coração, não significa dizer que eu devo simplesmente abrir o meu coração e receber esta palavra e deixar sempre aberto, mas o sentido aqui de guardar é trancafiar. Ele diz, acorrenta esta palavra na tua vida, coloca esta palavra no íntimo do teu coração, para que todas as tuas atitudes, para que tudo que vai acontecer ao seu redor seja bênção de Deus. É por isso que no verso 22 ele diz, porque são vida para quem os achas e saúde para o seu corpo. O sentido aqui é poético. Ele não está dizendo que necessariamente a doença que está no meu corpo será automaticamente curada pelo convívio com a palavra. Não, o que ele está dizendo é que nós vamos ter uma vida deleitosa, uma vida tranquila, uma vida onde o meu prazer está na lei do Senhor. Agora, irmãos, isso é muito difícil. A gente tem que admitir isso. Isso é muito difícil. Porque quando nós olhamos para esse guardar no mais íntimo do que o meu coração, acorrentar esta lei ao meu coração, à minha vida, nós vamos encontrar uma grande batalha no nosso interior, que o apóstolo Paulo coloca com muita clareza, quando ele diz que há uma luta entre o Espírito Santo que em nós habita e a nossa própria carnalidade. Nós sabemos que com a conversão somos livres do mal, mas ainda somos pecadores.
É por isso que essa palavra ela traz uma expressão muito forte. Ela não diz apenas, olha, coloca a palavra no seu interior. Ele diz, não, acorrenta. É como se você colocasse dentro de um baú, trancafiasse e passasse uma forte corrente ao redor dele. Não permita que essa palavra escape do seu coração. Ela deve permanecer. Toda a visão que eu tenho deve demonstrar isto. Quando eu estou, por exemplo, numa aula na universidade, o professor começa a falar de evolucionismo. E aí ele pergunta, está tudo bem aqui? Está todo mundo entendendo? O crente tem que levantar a mão e dizer, não, não está tudo bem. Por quê? Porque isso aí é uma mentira. Isso simplesmente é uma mentira, eu não creio assim. Ué, você crê de que maneira? Não, eu creio que o Senhor Deus criou todas as coisas. Agora, você já pensou o preço que você vai pagar em dizer isso numa sala onde todas as pessoas vão olhar para você como uma pessoa estranha, uma pessoa religiosa, uma pessoa fanática? Alguém vai cutucar e dizer assim, ei, cara, isso aqui não é assunto para cá não, isso aqui é assunto lá para a tua igreja. Percebeu? Às vezes um próprio crente cutuca, ei, irmão fulano, aqui não, isso aí você discute com muita tranquilidade na escola dominical, mas aqui não. E a gente finge que tal, aquela coisa. Não, claro que não. Porque é uma doutrina que afronta as Escrituras. Será que nós temos coragem de fazer isso? Será que nós temos coragem de, diante do mundo, demonstrar a nossa convicção? Porque o mundo tem. O mundo tem. Porque se eu estou num ambiente e eu lá na frente, nós vamos ter uma aula aqui sobre princípio da humanidade do universo. E aí eu começo a falar sobre criacionismo numa sala. O que as pessoas vão dizer? Vão ficar caladas? Não vamos falar nada, porque afinal... Não, eles vão se levantar e falar, ei, que isso? Não cabe esse assunto aqui. As pessoas do mundo dizem, olha, isso aí é fanatismo. Eles nos atacam. Mas nós somos incapazes de defender princípios que são tão importantes para a nossa fé e declarar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque numa aula dessa eu tenho que dizer, não, o mundo foi criado pelo Senhor Deus, pela palavra do Senhor, todas as coisas foram criadas. E eles vão dizer, você está doido? Estou. Para você sim, mas eu tenho lucidez das Escrituras e enfrentar aquelas pessoas. Vocês estão começando a entender a dimensão do que significa ter uma cosmovisão bíblica, pactual, de compromisso com o Senhor? Porque uma aula de evolucionismo afronta o nosso Deus. O nosso Deus afronta o meu Senhor. E por que eu devo me calar? É claro que nesse sentido, não estou falando de um debate de convencimento, mas é simplesmente você levantar a mão e dizer assim, eu não creio assim, eu creio que Deus criou todas as coisas, pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Isto é acorrentar a palavra de Deus no coração. Tudo que eu falo, tudo que eu penso e tudo que eu ouço, todas as coisas ao meu redor passam pelo filtro das Escrituras. E aí as pessoas vão descobrir que você é diferente, vão descobrir que você tem um algo a mais, um plus, que é a palavra da moda hoje. Aliás, infelizmente o que nós temos visto são jovens que entram nas universidades e eles são expostos, são confrontados com teorias pecaminosas, mundanas, esquerdistas, socialistas, evolucionistas, revolucionárias, e esses jovens eles não sabem o que fazer com isso, e eles ficam numa dúvida tremenda, Senhor, afinal de contas como é que fica isso? E será que dá para mesclar? Será que dá para me juntar? Porque na academia eu tenho que andar como os acadêmicos, eu preciso ser aceito. Quando faz um trabalho em grupo, tem que ser chamado. Numa prova eu tenho que tirar 10. E você começa então a viver esse banzeiro, esse lá e cá. E você não se firma, você não se coloca, você não se mantém como alguém que vive o pacto do Senhor naquele lugar. Meu filho tem 15 anos e eu já estou preparando para a universidade.
E ele uma vez perguntou para mim assim: pai, e aí, se o professor pedir sobre o evolucionismo, o que eu escrevo? Nada, tiro zero? Não, você coloca assim: segundo a mentira do evolucionismo, segundo esses mentirosos, é assim mesmo, literalmente, vai colocar lá que é mentiroso e vai responder. Então, o discurso mentiroso dele é assim: o professor não vai poder te dar zero. Por quê? Zero, por quê? Não, eu respondi: não, mas que é só ele de mentiroso? Não, para mim é mentiroso. Eu sou um servo de Deus. Mas a tua resposta, eu coloquei aqui, segundo os mentirosos. Falei, ensinei, João, aí você abre uma aspas, aí coloca lá a resposta, fecha aspas. O entre aspas não está certo, professor? O entre aspas está, então me dê 10. Mas eu me firmei ali como um crente, por amor ao Senhor. Porque é isso que falta, agirmos por amor ao Senhor. Se eu certamente chegasse aqui e começasse a denegrir o Aurélio, redundante, né? Mas eu tenho, por exemplo, um nível, assim, uma amizade muito profunda com esse casal, um casal que eu admiro muito, e posso brincar. Mas vamos supor que eu ultrapassasse a brincadeira e começasse a malhar mesmo, a ser irônico, a falar: olha, eu acho que é equivocado, é um fraco, e a Simone percebesse que o discurso não é mais da brincadeira, da risada, mas alguma coisa está errada. O que vocês acham que ela iria fazer como esposa que ama o seu marido? Ela ia ficar calada e dizer: então, mas é isso que você pensa? Vou chegar em casa, olha, ele falou assim de você, que isso, não falou nada, não, ofrenda e tal. Claro que não. Eu conheço essa irmã querida. Vai franquear até fazer. Primeira coisa que ela vai perguntar: Alfredo, você está falando sério ou você está brincando? Porque vai sair em defesa. Porque eu estou falando do amado dela. Agora, nós vivemos numa sociedade onde nós estamos envolvidos em tantos grupos, jovens, que afrontam o nosso Deus e nós nos calamos, porque não vale a pena. Eu posso agir aqui. Eu sou peregrino nessa terra, mas eu posso ser como um espião, um agente secreto. Eu posso permanecer aqui sem de alguma forma defender ao meu Senhor. Irmãos, acorrentar as palavras do Senhor, acorrentar a lei de Deus ao meu coração, é exatamente isto. Não é só abrir as portas da minha vida, mas de alguma maneira fazer com que esta palavra ela seja tratada como lema para a minha vivência. E aí, nesse sentido, ele fala sobre o cuidado do interior. No verso 23 ele diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, a pergunta que faríamos é: como é que um crente pode guardar o seu coração? E mais uma vez eu quero enfatizar que o coração aqui é a pessoa como um todo. Como é que eu posso guardar o meu coração? Acorrentando a ele a palavra do Senhor. Por isso aqui Salomão, ele chega ao âmago da sua discussão, quando ele diz: então tudo se resume nisto, devemos guardar o nosso coração, porque é a partir dele que procedem as fontes da vida. Guarda a tua vida como um todo, acorrenta as escrituras à tua vida, lembre-se do pacto, lembre-se do seu amor para com Deus, para que todas as manifestações deste coração venham glorificar ao Senhor. Porque as nossas crianças já sabem qual é o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nossas crianças sabem disso. E o que significa glorificar a Deus em tudo? Até quando eu estou cozinhando um ovo, fazendo um bife, como é que eu posso, em todas as práticas da minha vida, glorificar a Deus? Isso é ter visão de mundo conforme as Escrituras. É olhar para esse preceito tão fundamental da glória de Deus, que eu devo dar essa glória ao Senhor, porque Ele é merecedor, mas eu preciso entender que essa glória deve acontecer em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu faço. E se alguém afronta o meu Senhor,
eu devo demonstrar o meu amor e a minha fidelidade pactual com Deus. O grande problema, queridos, é que a igreja, ao longo da história, sobretudo a partir do século XVI, ela tem se encolhido. Aliás, Franz Schaeffer fala isso com muita propriedade. Ele diz que a igreja, que deveria estar na vanguarda, que deveria demonstrar qual é a melhor maneira de se viver numa sociedade, ela se recolheu, colocou-se no final da fila, e ela tenta correr atrás do prejuízo, onde o mundo começa a ditar as regras. É por isso que nós encontramos tantos crentes mais idosos dizendo assim: gente, o mundo está entrando na igreja. E é verdade, porque vem como uma avalanche. E eu não consigo, de certa forma, guardar este meu coração, que é onde está a visão que devo ter de todas as coisas que me rodeiam. É por isso que quando Salomão fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí ele começa agora a trazer isso na prática. No verso 24 ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E o que o Salomão está dizendo é que tudo que eu falo passa pelo filtro das escrituras que estão acorrentadas ao meu coração. Não há nada que eu fale que venha afrontar ao Senhor Deus, muito pelo contrário. Tudo que eu falo, tudo que soa como palavra dos meus lábios, servem para a glória do Senhor, porque são manifestas em santidade e pureza. Ele fala sobre os olhos. Ele diz no verso 25: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O que ele está falando aqui é focar o alvo, é o alvo da minha vida, aquilo que eu olho, para onde eu irei me dirigir, como vai falar aqui o verso seguinte. De que maneira eu olho essas questões? Qual é o meu alvo? Você já parou para se perguntar, você que está na universidade, você já parou para se perguntar: eu estou fazendo este curso porque com a minha carreira eu vou glorificar ao meu Deus. Será que conseguimos fazer isto? Ou simplesmente eu digo: não, glorificar a Deus é na igreja. Será que os rapazes aqui dizem: glorificar a Deus é lá na igreja, mas aqui no curso é uma coisa particular, é uma coisa minha, a carreira é minha, o alvo que eu tenho é para a minha própria vida? E é por isso que então Salomão diz no verso 26: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você vê, cuidado para os lugares para onde você vai. E em tudo isto, no verso 27, ele diz: não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, não permita que a maldade, o pecado, a sujeira venha destruir este caminho, venha de alguma forma demonstrar que esta palavra não está acorrentada ao seu coração, na visão que você tem de mundo. E nesse sentido, irmãos, nós poderíamos concluir fazendo as seguintes reflexões. Em primeiro lugar, eu sei que vocês estão numa igreja cujos pastores são reformados. Eu sei que vocês já ouviram sobre cosmovisão bíblica. Eu sei disso. A minha questão é: de que maneira eu tenho vivenciado isso no meu dia a dia, na sala de aula, diante das teorias mundanas que afrontam ao Senhor, diante daqueles que cometem pecado diante de mim, diante de uma sociedade corrupta, má e depravada. Eu preciso ter essa visão. Aliás, muitos precisam resgatar essa visão. Irmãos, a sociedade ao nosso redor é depravada. Não há nada que eles possam oferecer a nós. Nada. Porque nós já temos tudo. Já temos a lei do Senhor. Por isso talvez você pergunte assim: mas pastor Alfredo, se eu estou no meu curso, na minha escola,
aprendendo, ali nada presta? Claro que sim. Você também já ouviu falar sobre a graça comum de Deus. E aquilo que manifesta a graça comum do Senhor, nesse sentido eu devo abarcar como algo vindo de Deus. Por isso você vai ao médico. Porque o médico, ele tem esse conhecimento advindo da graça comum do Senhor. Por isso você procura certos profissionais aí da sociedade, porque cremos que o Senhor Deus tem manifestado a sua graça comum sobre eles. Mas o que nós aproveitamos, entenda isto, o que nós aproveitamos na sociedade é o que vem do Pai das luzes, é o que vem de Deus, não mais que isto. Por isso, com a mesma coragem que as pessoas da sociedade, sobretudo os universitários, os alunos do ensino médio, têm coragem de botar placa, sair em passeata e gritar por tantas questões que afrontam ao nosso Deus, nós também temos que ter coragem de demonstrar o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa adoração ao Senhor da nossa vida. Por isso eu devo perguntar para mim mesmo, de que maneira eu tenho visto o universo ao meu redor? De que maneira eu tenho aplicado as Escrituras em todas as circunstâncias da minha vida? De que maneira eu tenho demonstrado que tenho um pacto, uma aliança com o Senhor, e que isto se manifesta na minha vida? É exatamente isto que significa o que Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos como que pequenos luzeiros que andam pela jornada da vida como estrangeiros. Nós somos luzes, a luz que vem do Senhor, para mostrar a este mundo o Deus que servimos. Por isso eu preciso acorrentar a palavra de Deus ao meu coração. Como é que eu posso então desenvolver essa visão de mundo segundo as Escrituras? Olha, é muito simples, conhecendo as Escrituras. Esta semana, talvez os alunos das universidades vão entender um pouquinho o que eu vou dizer, sobretudo se há alguém aqui da área de ciências sociais. Esta semana um homem chamado Eduardo Galeano, um chileno, ele foi na década de 70, ele escreveu um livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Hoje, com, salvo me engano, 70 anos, talvez tenha mais, mas eu acho que é por aí. Renegou tudo. Ele disse: o que eu escrevi foi um lixo. Ele mesmo disse assim: eu não aguento ler aquele livro que eu escrevi. Aí vocês imaginam, né? Toda a esquerda está empolvorosa. Os de direita, bem satisfeitos, estão dizendo assim: não te falei, não te disse, não te falei. Agora o pessoal da esquerda está, inclusive, são cruéis, porque existem teorias de pessoas da esquerda dizendo que o Eduardo Galeano, ele teve um câncer recentemente, que isso afetou o cérebro dele. Não pode. É claro que pode, porque As Veias Abertas da América Latina, que é o grande livro da esquerda latino-americana, é falho, é mundano. Agora, irmãos, e para mim isso é maravilhoso, porque um ícone desse, para quem é das ciências sociais sabe disso, um ícone desse caindo por terra, onde o próprio autor está descredenciando esse livro que nos Estados Unidos é o segundo mais vendido em meio aos universitários das ciências sociais. E aí eu pergunto, tudo isso ruim? Quando você entra, por exemplo, em tantas teorias nas universidades, são tantas, eu encontro às vezes alunos que dizem assim: professor, eu não sei o que pegar. Eu falei: pois é, porque é assim mesmo. Você pega uma, vem outra, você pega outra, vai a outra. Não existe compatibilidade. O que existe é uma tentativa de tatear a verdade, de alguma maneira tocar essa verdade, e nós temos a verdade revelada do Senhor, as Escrituras. A pergunta é: se nós somarmos os livros que lemos, que são produzidos por este mundo vil, e os livros que são produzidos por homens de Deus e as próprias Escrituras, como é que nós poderíamos aí
balancear o que eu tenho colocado dentro do meu coração. Por isso, eu só posso desenvolver essa cosmovisão bíblica. É simples, conhecendo as Escrituras. E como é que eu conheço as Escrituras? Por osmose? Bota a Bíblia debaixo do travesseiro? Vamos ver se... Não! É lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, se aprofundando nela. Nesse sentido, eu começo a descobrir muito mais as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí a pergunta final é: com que intensidade, de que maneira eu devo demonstrar que sou um crente em Cristo Jesus, que sou alguém que estabeleceu um pacto com Deus? A resposta é simples: devemos ser radicais. Devemos ser radicais no que diz respeito a proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o meu desejo mais profundo nessa noite, como pastor, é que todos aqui, sem nenhuma exceção, mas olhando diretamente para os jovens que estão neste ano comemorando 50 anos de UMP, o meu desejo é que a Igreja Presbiteriana de Poá seja formada por jovens fortes, cheios da palavra, e que sejam corajosos para, onde quer que estejam, demonstrar o seu amor para com Cristo. Há um preço para isto. E por vezes o mundo desaba sobre a nossa cabeça. Mas isso eu quero compartilhar com você domingo à noite, se o Senhor Deus assim desejar. Vamos curvar a nossa cabeça.